Eu me achava super não talentosa para dança, mas quando eu tinha uns 12 anos, trabalhava numa escolinha e a gente teve uma festa de fim de ano no Caio Kalili, e daí foi aquela paixão avassaladora, né, pela dança. Eu falei, eu preciso tentar. Daí demorou mais ou menos uns 2 anos até eu convencer a minha mãe a me deixar fazer um curso de dança do ventre, porque na época, né, isso lá no começo dos anos 90, tinha uma reputação super ruim. Mas aí no meio tempo também com carteira de identidade falsificada, eu ia lá no Satã, né, que hoje é o Madame, e a dança, acho que foi o que me manteve viva por muito tempo, né, essa coisa de dançar naquela pista escura e, e de sentir aquela intimidade, né, com a música, me marcou muito também. Bom, enfim, quando eu tinha 14, minha mãe me deixou finalmente, né, a começar a aprender dança do ventre. E eu passei por várias professoras, né? Entre elas a Málica, a Sabá, da Vila Mariana, a Fairuza, que essa eu sei que ainda está ativa, e a Dúnia. Eu me interessava bastante também na época por uma dança do ventre mais experimental, né? E, né, por exemplo, que a Marise Piva fazia. Então tava rolando algumas coisas já que não chegavam a ser, não eram chamadas ainda de fusão, mas que era uma pegada um pouco diferente. Mas mesmo assim, chegou uma hora que a questão do vocabulário e da estética pré-definida começaram a me deixar insatisfeita. E eu queria procurar outras formas de expressão que fossem um pouco mais livres, né? E daí eu fui também, fucei pelo balé, desculpa, pelo jazz lírico, pelo contemporâneo. E daí um dia eu tive uma conversa com uma coreógrafa, né, a Lu Favoreto, que não tem nada a ver não tem nada a ver com a cena gótica. Ela me falou, olha, legal, né, que você esteja interessada em tantos estilos diferentes, tal, mas talvez seja interessante você se preocupar um pouco mais com os princípios da dança, né? E isso foi uma coisa assim que ficou na minha cabeça por muito tempo e ainda é uma coisa que me marcou muito, né, que a dança está além, né, de todos os estilos, né? Os estilos são ferramentas, né, para dar alguma orientação técnica, mas que a dança é mais, né, do que isso. E foi muito curioso, né, porque acho que a primeira apresentação que eu tive foi na primeira, não lembro agora se foi na primeira ou na segunda rave gótica, promovida pelo saudoso Maurício Manja. E que daí também era aquilo que na louca, como todo mundo estava fazendo nos anos 90, né, de tentar fazer alguma coisa que unisse o vocabulário que a gente tanto gostava, né, da dança do ventre, dos movimentos mais sinuosos, né, de movimentar os espaços internos, com a estética gótica. E foi só depois de muito tempo, quando apareceu o YouTube, né, com a internet, que eu fui descobrir que tinha muita gente no mundo inteiro, né, inclusive Japão, no Irã, e muita gente fazendo coisas parecidas, né? E que daí a gente colocou, né, o guarda-chuva, né, de primeiro o Gothic Belly Dance, e que depois foi se evoluindo, né, foi se desenvolvendo para o Gothic Fusion. E daí acho que eu só comecei a realmente integrar alguma cena, foi aqui na Alemanha, lá por 2010, 2011, talvez. E primeiro dançando em alguns festivais, e daí teve também o Gotthlab Alemanha, né, que era promovido pela Salamandrina. E acho que daí esse contato com a cena se solidificou de forma maior, que acho que hoje eu me considero, né, parte integrante da cena alemã e que também tem muito intercâmbio tanto com a República Tcheca quanto outros países aqui da Europa. E estou muito feliz agora de estar expandindo, né, esse contato também com a América do Sul. Mas agora, né, me perguntar o que é o Dark Fusion, o Gothic Fusion.
Eu acho que a partir do momento que a gente começa a colocar muita regra, a gente vai engessar o estilo e isso vai acabar sufocando. E eu acho que, assim, sobre o que é fusão, tem um posicionamento que eu não concordo, mas que eu considero mais do que legítimo, né? Que é que a fusão é aquilo que tem a base técnica no American Tribal Style. Eu discordo disso, apesar de eu entender quem defende essa posição. Para mim, fusão vem do fundir, né? O que, que é? É você pegar aspectos de diferentes, às vezes até contraditórios, e ou harmonizar esses aspectos, ou até brincar com essas contradições. Então, para mim é isso, né? Isso não tem limite, né? O quanto, que influência que você vai estar pegando de um lugar ou de outro para fundir. Eu acho que isso que faz uma fusão interessante. E a questão, né, o que é o dark? Isso eu acho uma coisa super difícil de descrever, porque e me desculpa se agora eu vou ser muito vaga, mas é a coisa da energia, né? Então você vê uma dança e você é atingida por aquela dança de alguma forma. Se aquela dança está trabalhando, está explorando aspectos obscuros, aspectos incômodos, né, aspectos que não são muito aceitos pela sociedade mainstream, né, para mim isso vai ser o Dark Fusion, né, isso vai ser o Gothic Fusion, talvez. E muito mais isso, que é essa coisa que a gente não consegue descrever e que é uma pena, porque acaba ficando uma coisa meio arbitrária e tal, né? Mas é isso que pra mim vai definir, né? Se é um Dark Fusion, se é um Gothic Fusion. E não é simplesmente a vestimenta, não é simplesmente se você tá fazendo. Isso é uma coisa que eu particularmente não gosto, né? De simplesmente fazer a dança que nem fosse um ATS normal, mas com cara de brava e roupa preta. Isso pra mim é muito pouco, né? E talvez a vestimenta, tal, claro, né? A maquiagem, isso vai dar um auxílio pro, né, pra dança que você tá fazendo, mas quem dança é você, não é o figurino, não é a maquiagem. Eu, particularmente, não entendo muito o que pessoas que não têm afinidade com a cultura dark, com a cultura gótica, o que vem fazer, né? O que vem procurar, porque ninguém vai ficar rico com isso, né? Não é uma coisa que dá muito prestígio, e para você talvez ter uma oportunidade de se apresentar em algum outro festival e daí meio que se contorcer de uma forma para tentar encaixar em um padrão que não te satisfaz, eu acho que você não tá você está se fazendo um desfavor, no fim, porque simplesmente tentar interpretar alguma coisa que não tem a ver com você, pode até ser que você ganhe alguns likes, tal, né, que você tenha mais algum festival onde você possa se apresentar, mas eu acho que não vai satisfazer você artisticamente. E, bom, eu não quero, né, por favor, eu repito, eu não quero comparar isso à apropriação cultural, porque para falar de desculpa, para falar de apropriação cultural, a gente tem que falar sobre colonialismo. Então, não, para mim, não são coisas que são comparáveis, mas usar o gótico ou o dark assim, simplesmente como uma modinha que você usa e depois descarta, eu acho que é um pouco quase um desrespeito às pessoas que vivem, né, essa cultura. E então é um pedido de coração, não usa isso simplesmente como mais um estilo para você incorporar no seu repertório. Se para você a cena não faz sentido, se para você essa assim, essa ocupação diária, né, com aspectos obscuros, se isso para você é só um acessório, eu acho uma pena, né? Mas enfim, não sou eu, né? Quem sou eu que vou ditar como que você vive sua vida, como que você faz sua arte, né? Acho que vai da consciência de cada um e o que você quer, né, disso. E tem um pessoal em Leipzig que eu acho que teve uma frase muito interessante, né? A cultura gótica não é o que você compra dela, é o que você faz dela, né? O que você acrescenta. A cena hoje, acho que assim como no mundo inteiro, né, a cena não tá
isenta disso. A gente está sendo marcado por um processo meio louco, assim, dessa questão da sede pelos likes. Então, uma coisa que é um logaritmo, que nós, meros mortais, não temos a menor ideia de como aquela porra funciona, vai determinar né, por que alguma pessoa ganha mais like, outras menos, tal. E acho que às vezes a gente se coloca numa pressão tão grande, por isso que a gente acaba moldando a nossa criatividade para tentar satisfazer uma porra de um logaritmo. E então às vezes eu tenho visto às vezes que a gente acaba copiando coisas de gente que já deu certo, né, para assim dizer. E eu acho que a gente se faz um desfavor com isso. Mas assim, o que eu acho, né, paradoxalmente, né, ao mesmo tempo que essa coisa da internet às vezes pira com a nossa cabeça, por outro lado ela tá permitindo um intercâmbio tão intenso e de formas que não teriam sido possíveis 20 anos atrás. E então a gente está vendo o vocabulário da dança se expandindo muito. E acho que até essas discussões que às vezes acabam dando no saco, né? Porque a gente não chega a consenso nenhum, né? Dando no saco, dando nos ovários, né? A gente não chega a consenso nenhum do que é o fusion, do que é o gótico, do que é o dark, do que é, né? Coloca aí qualquer coisa. Mas acho que se a gente está discutindo, significa que a gente está refletindo sobre a nossa prática. E, bom, como mostra a nossa política recente, não ter a cultura de discussão, né? Simplesmente seguir as coisas que nem gado, não dá muito certo. Então, que isso fique bem longe da nossa dança, que a gente cultive a cultura saudável de discussão, até mesmo de discordância, porque cada pessoa que tem uma opinião diferente vai estar iluminando um aspecto diferente da dança. Isso só pode enriquecer a nossa prática. E além da gente cultivar essa cultura da discussão saudável, acho que uma coisa que também vai favorecer para a gente estar fortalecendo a dança, a cena, é a apreciação de outras gerações. Né? Eu sou dos anos 80, né? Estou agora com 41, vou fazer 41. E então acho que assim, a gente abrir espaço para gerações que estão chegando e não só cagar regra, mas de dar espaço para a pessoa se desenvolver, de experimentar, de fazer erro, né? De fazer coisa que olha 5 anos depois e morre de vergonha. Isso é importante, né? De criar esse ambiente de, olha, que é um espaço seguro, tenta, faz, se dá merda não tem problema, porque é para isso que a gente tá aqui, é pra gente ir explorando. E da mesma forma, eu acho que é importante a gente não descartar as gerações que estão atrás, não sei se eu posso falar atrás da gente, né? Mas para gerações mais velhas do que a gente. Olha, você tá com 60, tá com 70, tá com 80, tá com vontade de dançar? Vem, você é bem-vinda, né? Você é bem-vindo. E da mesma forma que também isso não se restringe à nossa cultura gótica, mas que é a uma coisa do mundo inteiro, é a questão da inclusividade, né? A gente está prestando atenção se talvez pessoas que tenham outras possibilidades de mobilidade, se elas também estão tendo espaço. A gente não está sem perceber reproduzindo uma cultura racista na nossa dança. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? E com isso todo mundo vai ganhar no fim. A questão, quais são as bailarinas de destaque para mim? Eu me sinto meio desconfortável, né, de nominar algumas bailarinas de destaque, porque eu acho que eu vou estar excluindo os outros 99%. Então, na minha opinião, todo mundo que está praticando agora a dança com seriedade, para mim tem destaque, porque mesmo que a gente não perceba, a gente está se influenciando o tempo todo. As pessoas que estão praticando, ainda que não sejam famosas, tal, elas estão contribuindo para manter essa cultura viva, estão contribuindo para desenvolver, para começar novas facetas, para ter novas evoluções, para ter inovações. Então, todo mundo que está praticando tem destaque de uma forma ou de outra. Algumas pessoas são mais famosas, outras pessoas talvez influenciem mais do que outras, mas você que está aí praticando, olha, um abraço, você tá mantendo a nossa cultura viva. Para falar o que é o gótico contemporâneo, eu espero que eu não vá ser vaga
de novo, né? Mas eu acho que essa fluidez também acaba sendo um saco porque fica, então, eu quero uma resposta agora, e não vai ter, né? Vai ser tudo uma coisa meio vaga e meio fluida. E até acho que essa fluidez, por mais que às vezes seja incômoda, ela é necessária. Então eu vou roubar aqui uma frase do Blixa Bargeld, né, do Einstürzende Neubauten. O que o que não é possível. Então vamos ficar aí no possível, vamos nos desenvolver no que é possível. Mas tá, né? Deixando agora toda a questão filosófica de lado. Quer dizer, não de lado, né? Vai estar presente o tempo todo. Mas enfim, o que que eu vejo como sendo contemporâneo? Existe também, né, o balé contemporâneo que tem alguns passos e algumas coisas meio pré-determinadas, tal, mas existe também a coisa da exploração do movimento, que é o que vai me interessar. Então são coisas que talvez não tenham sido pré-definidas ainda e que a gente vai descobrir a partir de alguns impulsos, vão nos forçar, por assim dizer, a sair das coisas que a gente está habituado e procurar outros caminhos de se movimentar. Então é isso que eu exploro, né, na questão do contemporâneo. E por que eu vou chamar isso de gótico contemporâneo? É uma coisa completamente nova? É um estilo novo? Não. É coisa que muita gente já está fazendo há muito tempo. Sem talvez estar dando esse nome. E eu vou trabalhar a questão da exploração do movimento, mas puxando para a coisa né, do sombrio, do incômodo, do inusitado, né? Porque também, né, voltando para a questão, né, do que é a cultura gótica, o que é a cultura dark. Se a gente ingessa demais, a gente vai perder alguns aspectos que são importantes, né? Por exemplo, no gótico, a questão do humor macabro é importantíssima, mas não é uma coisa que você talvez veja numa definição de Wikipédia, né, por assim dizer. Mas cortar isso porque não passa naquela definição, né? Gótico é melancólico, gótico é isso, né? Gótico é desespero. Daí talvez assim tenha aquele estranhamento, né? Mas enfim, a coisa do inusitado para mim faz muito parte do gótico. Isso assim pegando lá pra coisa do pós-punk e afins, né? Então, como eu trabalho o gótico contemporâneo, é simplesmente pegar a coisa do experimental e isso levar com algumas práticas da dança contemporânea e também, né, a dança contemporânea, assim como o Dark Fusion, assim como o Gothic Fusion, são coisas vivas que estão em desenvolvimento o tempo todo. Então, quando a gente acha que a gente achou uma definição, já mudou de novo, né? E essa fluidez faz parte da própria definição. Bom, alguns conselhos para quem está começando. Primeiro, seja muitíssimo bem-vindo. Eu, mesmo que você não me conheça, mesmo que a gente nunca tenha se visto, eu vou estar aqui vibrando com cada descoberta que você fizer. E não só eu, acho que é uma cultura. Muita gente vai estar vibrando e. Né? Enfim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Primeira coisa, não tenha medo de fazer erro, né? A gente não cresce sem fazer erro. Não tem como, você espera que seja um caminho assim bonitinho, não vai ser. E você é gótico, você é dark, né? A vida não é só feita de momentos prazerosos, a vida não é só feita de luz, tem muita sombra e é lá, às vezes, que estão os maiores tesouros, né? Então, não tenha medo dos momentos que sejam incômodos, não tenha medo do. Puta que pariu, o que tá acontecendo agora? Eu não tô entendendo. Tá aí. É esse o caminho. É isso. E não tenha medo de mudar, né? O que eu aconselharia, isso por favor aprende dos meus erros, que eu acho que eu deixava todas as minhas professoras doidas, né? Eu às vezes, e até, né, mestra Fairuza, se você estiver ouvindo, hoje eu reconheço, existe uma diferença entre tentar achar o próprio estilo e não aceitar coisas que tecnicamente vão te favorecer. Então, são algumas coisas que talvez vão evitar que você faça o movimento de uma forma que não seja tão saudável, ou simplesmente é uma coisa que talvez ainda não esteja tão
ainda não tenha sentado tão bem. Então, ouve com humildade a quem você escolheu para te acompanhar pelo caminho. É provável, isso vai acontecer com qualquer relação aluno-professor, né? Aluna-professora. Isso vai sempre acontecer que em algum momento a gente vai falar, não, eu quero seguir o meu próprio caminho, tá bom? Mas faça isso com convicção, mas também com a humildade, porque se você escolheu alguma mestra que você confia, e essa pessoa tá te dando alguma correção, tá te dando algum conselho, tá te dando alguma... Ouve isso com carinho, né? Porque é a função do mestre, da mestra, não moldar, né? A gente não quer simplesmente fazer alguém a nossa imagem e semelhança, né? E, aliás, se tiver algum mestre fazendo isso, por favor, né? Foge. Mas se alguém tá te falando alguma coisa que você talvez ainda não seja capaz de ver. E isso faz parte do processo de aprendizagem também. Às vezes, ter muita humildade é simplesmente aceitar uma correção de que talvez a gente não esteja executando o movimento da melhor forma possível, que talvez alguns conceitos a gente ainda não entendeu. Isso faz parte. Não tenha medo, não é crítica pessoal a você, isso não significa que você não tem talento. Então é isso, eu espero que a gente se veja algum dia, talvez ao vivo. E não esquece, eu vou estar aqui vibrando com qualquer descoberta que você, com todas as descobertas que você fizer, mesmo que a gente não se veja, mesmo que eu não deixe o meu like, porque eu não sou muito de rede social, desculpa. Então, ainda que eu não deixe meu like, eu tô torcendo por você na sua descoberta e na sua viagem. Abraço.